Quando Dom Pedro deu o célebre brado retumbante às margens do rio Ipiranga e proclamou que o Brasil estava se separando de Portugal, o Senado brasileiro ainda não existia. O Senado da República, que sucedeu ao Senado do Império, evidentemente, ele possui um acervo riquíssimo sobre esse processo histórico da emancipação do Brasil, da independências do Brasil. Entre as preciosidades da Biblioteca do Senado está um livro do artista alemão Johann Moritz Rugendas, que retratou o Brasil na década de 1820. O Rugendas ele é também considerado um cronista. Então ele não está só reproduzindo, mas ele está comentando a imagem. Então nós temos ao fundo os navios negreiros, o desembarque e aqui a mesa de negócios. Na barca desembarcando, há uma pessoa negra portando o chamado barrete frígio, símbolo da liberdade e que na Revolução Francesa torna-se também símbolo, representação da República e da liberdade desejada na Revolução Francesa com o símbolo de Marianne. Existe essa possibilidade, claramente, do Rugendas ter colocado o escravizado com o barrete frígio, né? Porque, na verdade, sem a escravidão, não teria havido a adesão de muitas das elites locais e regionais para a independência do Brasil. Então, o Brasil do século XIX não quis resolver o problema da sua escravização dos negros porque isso dava lucro. Os dados, os números, a realidade mostram que o povo negro continua sofrendo. As correntes não foram rompidas. Os negros são os miseráveis, na sua maioria, né? Os pobres, são os vulneráveis e miseráveis. Nesse cenário de caos, a mulher negra ainda é a mais atingida e ganha o melhor salário. Na entrada do arquivo do Senado, uma pintura de Rubens Evalos retrata as leis que levaram à abolição da escravidão. E, no centro da tela, as musas guardiãs da memória. Memória que é preservada entre papéis neutros para conter a ação do tempo e só pode ser tocada com luvas, como a ata que registra a primeira sessão legislativa. Isso aqui é a certidão de nascimento do Senado. Ele é a ata da primeira sessão legislativa. Quando a gente fala em eventos históricos, como a independência do Brasil, a gente pensa logo na data. Mas as datas são apenas dias, como os dias dessa agenda. E os eventos, eles levam muitos dias para serem construídos e depois têm desdobramentos. Portugal só reconheceu o Brasil como nação independente em 1825, depois de assinado o Tratado do Rio de Janeiro, que, entre outras coisas, determinava um pagamento em libras esterlinas e hoje está guardado no arquivo do Senado. Grande parte da biblioteca da Casa Real Portuguesa, coisas de valor incalculável, passavam a ser do Império do Brasil e não mais do Reino de Portugal. Então, se dizia que aquilo era uma indenização por parte dos tesouros da Casa Real terem ficado para o Brasil. As estantes repletas de volumes de papel continuam sendo protegidas e preservadas nas condições adequadas. Além disso, hoje muitos documentos já nascem digitais. A gente só não vê os papéis sendo acumulados, né? A tendência é que a gente veja os papéis sendo acumulados cada vez em menor quantidade, porém o volume informacional é exponencial. E essa informação também, eventualmente, possui um valor histórico e também precisa ser preservada para que daqui a 200 anos uma outra geração possa conhecer essa produção do Senado atual. Eu acho que isso é motivo para uma grande celebração. E, ao mesmo tempo, para que nós tenhamos a autocrítica, a base, o fundamento para avançarmos no campo social, conquistarmos mais espaço com competitividade baseada em educação de qualidade, com uma sociedade mais justa, com recursos cada vez aplicados com maior
zelo, enfim, conquistando a paz com o desenvolvimento. Este é o momento que nós estamos vivendo em 2022, segundo centenário da nossa independência.